que ter feito esse gol, Fábio Santos, né? Pela madrugada, fala. 24 pênaltis batidos pelo Corinthians, perdeu esse. Justo esse, era tão importante ter ganhado esse jogo. 22, 24. Com o de ontem, 24. Enfim, errou 2. Acontece. Mas você achou bom o Corinthians, a performance do Corinthians achei contra bom, o fraco time? E o resultado também foi bom. Foi ótimo? Foi. Foi péssimo. Não, o resultado foi bom, a sensação foi frustrante. A sensação de quem deixou de ganhar. Vocês falaram ontem que não podia empatar, que corre risco. Pelo contrário. O empate era... Tanto que... Por que eu estou dizendo que o resultado foi bom? O Corinthians está a uma vitória da classificação. Tem o Boca na Argentina e o Always Red aqui. Ou a 2 empates. Com mais 2 empates, o Corinthians classifica. Fácil, só tem que ganhar do Boca na Argentina. Não, só ganhar do Always Red aqui. Putz, então, ganhou já do Always Red? O que aconteceu da última vez com o Always Red? Mas foi na Bolívia, na altitude. Eu acho que a questão é a seguinte, o lado positivo é, o Corinthians hoje é um time destemido, preparado, que encara seus adversários, independente do campo que esteja, independente do campeonato, assim como isso vale muito para o rodízio. A gente viu uma dupla de ataque, os 2 pontas. Foi uma dupla contra o Palmeiras, foi uma dupla contra o Boca e foi outra dupla agora contra o Cali. Então você vê que realmente não é aquele rodíziozinho de joga esse, se não joga aquele. Não, joga todo mundo. O Roger Guedes. Então, é isso que eu ia falar. Vou esperar o olho. Vou esperar o Garrafa. Vamos falar mais disso, chama Osmar Garrafa. O Roger Guedes merece um comentário à parte. Então, agora rapidinho, eu nunca vi, eu não lembro de outra partida do Corinthians que o Corinthians perdeu tanto gol. Você lembra, Celso? Não. Eu não lembro de um jogo do Corinthians, o Corinthians perder tanto gol. E eu acho que essa reação aí do Vitor Pereira diz tudo sobre o que foi o jogo. Treina mais, chute ao gol. Osmar Garrafa, agora é com você, meu querido, direto do Parque São Jorge. Boa noite. Garrafa, o que o Vitor Pereira falou sobre o jogo lá na Colômbia? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Estamos aqui no Parque São Jorge. A delegação do Corinthians está em viagem para o Brasil. Daqui a pouco desembarca no aeroporto de Guarulhos, já pensando no Bragantino. Claro que a vitória de ontem, como bem disse o Celso Salazar aí, em termos de resultado, foi um resultado bom para o Corinthians, porque o Corinthians agora joga por uma vitória simples em casa, não é? Com Always Red, para fazer 3 pontos e disputa a liderança do grupo com o Boca nessa rodada, partindo do princípio que vai vencer o seu último jogo na fase de grupos. O Corinthians, com um empate na Argentina, na Bombonera, e uma vitória em casa, fica em primeiro lugar no grupo e aí foge muito provavelmente de um favorito nas oitavas de final. Quem ficar em segundo dos grupos corre o risco e é quase certeza de enfrentar um favorito já nas oitavas. Então o Corinthians, em termos de classificação, está bem encaminhado, tendo em vista que deve ganhar, a tendência que ganhe do Always Red jogando na Arena Itaquera, e aí o objetivo fica ser líder do grupo. Para isso, vence em Itaquera e pelo menos um empate contra o Boca. O Corinthians não depende de ninguém para ficar em primeiro lugar do grupo. E ontem, o Vitor Pereira ficou com a sensação de que o Corinthians poderia ter voltado de lá com a vitória. Vamos acompanhar. Bom, Michele, tá aí o Vitor Pereira lamentando o fato do Corinthians não ter vencido, somaria 2 pontos a mais do que somou ontem, e na volta eu venho para falar de um jogador muito elogiado pelo técnico do Corinthians e sobre o Roger Guedes, até que o Celso comentou aí, quer falar a respeito, daqui a pouquinho eu falo sobre o Roger Guedes, Michele. Beleza, Osmar Garrafa, daqui a pouquinho você fala. E aí, então, Celso? A gente deixa para falar sobre o Roger Guedes daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, segura a ansiedade. Mas o Corinthians, ele fez o que estava nos planos. O Vitor Pereira, eu acho que ele foi feliz quando... Ele foi questionado, na verdade, quando ganhou 1 ponto ou perdeu 2. Ele perdeu 2, o Corinthians criou oportunidades, perdeu um pênalti. O Corinthians poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Poderia ter matado, exato. No primeiro tempo. Mas me chama a atenção justamente a performance do Corinthians. E detalhe, de novo, muitos questionam o rodízio. É tão comum você ver... Ainda tem quem questione? Tem. Assim, óbvio que acho que não está muito claro que está certo e esse é o caminho. Tem muita gente e não que tem como não fazer isso. Tem muita gente que defende que tem que ficar repetindo o mesmo time, essa coisa toda. Aliás, esse tema vai estar no Mano a Mano domingo no Mesa Redonda, hein? Pois é, já está claro quem defende o rodízio. Né? Eu defendo o rodízio de pizza, de churrasco. Eu entendo que quando você tem essa possibilidade de você colocar outros jogadores que fazem parte do grupo, primeiro, você motiva quem está na reserva. Sim. Segundo, você dá confiança para esse cara, para quando precisar entrar e saber o que vai fazer. Sabe? E o Corinthians vem demonstrando, e se você pegar as formações, ele está variando, às vezes, 3 jogadores às vezes ele escala o Mantuan, às vezes escala o Adson, às vezes escala o Mosquito. Sem contar que ele consegue usar todo mundo em praticamente todos os jogos, porque você não esgota motivado.
porque você não desgasta o cara nos 90 minutos, você não precisa deixar ele os 90 minutos em campo. Entendendo o que... E o Abel está fazendo isso no Palmeiras e com muita felicidade também. Sim. Você entendendo O Rogério está está fazendo no São Paulo, Bustos no Santos, é isso mesmo. Agora eu quero destacar algumas coisas. Ontem o Fagner se machucou, né? Passou por exames, a gente ainda não tem qual é o diagnóstico do Fagner. E o Vitor Pereira trouxe o Piton para a lateral direita. Na hora, ninguém entendeu ou concordou muito, ficou uma sensação. E o Piton foi muito bem, se mostrou um baita acerto de escolha do Vitor Pereira, que no segundo tempo muda o time para 3-4-3 e o time aí melhora. Com 3 zagueiros o time está melhorando. Melhora e vai para cima do Cali. Enfim, o Vitor Pereira, ele vai se mostrando um grande técnico em muito pouco tempo, criando cada vez mais confiança e conhecimento para trabalhar esse time do Corinthians. Jô e Cássio, para mim, merece alguns destaques, porque o que o Vitor Pereira, depois da chegada dele, o que esses dois melhoraram... Recuperou.